Olá, meus amigos e amigas. Aprenderemos hoje a fazer uma caixa acústica passiva para celular com gesso, semelhante a essa aqui. A primeira coisa que faremos será um molde de papelão semelhante a este, em que desenharemos uma corneta conforme as medidas vistas aqui. Ela terá a boca de 8 centímetros de largura, o corpo da corneta com 10 centímetros de comprimento, a cintura da corneta com 5 centímetros de comprimento, a lateral da corneta a partir da cintura também com 5 centímetros de comprimento, o tubo da corneta com 13 centímetros de comprimento e 2 centímetros de largura. Num pedaço de isopor de 2 centímetros de espessura, nós vamos transferir com uma caneta o desenho da corneta para o pedaço de isopor e em seguida cortá-lo com um estilete. Nós faremos o corte desta forma. Vejam que não há nenhuma dificuldade em se cortar o isopor com o estilete, mesmo que o corte seja em curva como este aqui. E ficará assim a nossa corneta, que será parte interna da nossa caixa acústica de gesso. Depois, com um pedaço de lixa, que pode ser mais grossa, como essa aqui que vocês veem que é a 60, nós vamos desbastar as beiradas do isopor para ele ficar com um acabamento um pouco melhor, ficando assim a nossa corneta depois de pronta. Em seguida, nós vamos cortar um pedaço de isopor de 1 centímetro por 1 centímetro de espessura e 9 centímetros de comprimento, como vocês podem ver ali. Ele é que vai definir a abertura do rasgo onde vai ser encaixado o celular na nossa caixa acústica. Eu me baseei no meu celular, que é um Motorola E6S, e deixei meio centímetro de sobra. Ele tem 8,5 centímetros de largura aproximadamente com a capa protetora. E nós vamos colar essa parte que vai formar o rasgo para se encaixar o celular na nossa caixa acústica, usando 3 gotinhas de cola para isopor. E vamos colá-lo a meio centímetro da ponta do tubo da corneta. Vejam aqui, a cerca de meio centímetro da ponta do tubo da corneta. E rente a parte traseira da corneta. E ficará assim. A forma escolhida para fazermos a nossa caixa acústica foi uma caixa de isopor própria para transporte de vacina. Ela é retangular, como podem ver aqui, tem 11 centímetros de largura por 17 centímetros de comprimento, perfeitamente proporcional para o tamanho da corneta que nós formamos com o isopor, conforme vocês veem aqui. Nós vamos marcar um ponto a 1 centímetro do fundo da caixa para definir o nível onde nós vamos colocar, até onde nós vamos colocar a primeira porção de gesso, para depois colocarmos a corneta por cima, como vocês verão na sequência. 1 centímetro a partir do fundo. É a primeira camada de gesso, ou isso vai definir a espessura da primeira camada de gesso. Para fazermos a massa de gesso que vai ser colocada na nossa forma, nós vamos precisar de gesso para fundição NBR 1320, é o gesso comum. E pode-se comprar saquinhos de 1 kg, como esse que vocês veem aqui. A marca não importa. Um saco de gesso como este custa R$ 8,00. E esse será praticamente o custo da nossa caixa acústica. Vamos precisar também de água, aproximadamente 1 litro. Ali eu tenho 2 copos de água de 600 ml cada um. E uma vasilha para nós fazermos a nossa massa. E é claro, uma espátula para nós podermos mexer o gesso com a água na consistência que eu indicarei para vocês no próximo passo.
O próximo passo envolve fazer a massa. Vejam que o gesso já está dentro da vasilha e nós vamos adicionar água, aquela água que nós já havíamos reservado. Eu vou colocar primeiro 600 ml e vou misturar. Como vocês podem ver aqui, a diluição é bem fácil. Nós vamos fazer uma massa mais fluida, porque isso vai facilitar que ela assente na nossa forma e em torno do molde da corneta. Vamos mexer. Garantindo que todo o gesso seja bem misturado. A nossa massa precisa ficar o mais homogênea possível. Para 1 kg de gesso, 600 ml de água foi o suficiente. Nós temos uma massa rala. Com essa medida não vai haver erro. Eu posso perceber aqui, pelo toque com a espátula, que o gesso foi completamente dissolvido. Vejam como fica a consistência. Bem ralinha. Este modelo que eu mostrei para vocês não possui um nicho neste ponto aqui. O modelo que eu farei terá um nicho, onde nós poderemos colocar o fone de ouvido, por exemplo, ou qualquer outro objeto do nosso interesse. É mesmo para aproveitar essa área da nossa caixa acústica, que é maciça e não tem nenhuma função. Para fazer o nicho, eu providenciei essa tampa de uma lata de tinta spray e ela será colocada aqui. Vocês verão que o gesso não a cobrirá totalmente, mas ela ficará na mesma altura em que a corneta em relação à base de gesso que nós faremos na sequência. Eu resolvi também fazer um corte, reduzindo o tamanho da nossa caixa que serve de forma para 4 centímetros de altura, para facilitar no momento de eu retirar a peça de gesso já endurecida de dentro dela. Além disso, eu também fiz mais um molde, agora arredondado, para fazer o mesmo tipo de trabalho nesta latinha de paçoca, para conseguir também uma caixa acústica amplificada redonda. Vejam que o molde é bem simplesinho, seguindo o formato da latinha de paçoca, deixando-se um espaço para que o gesso possa envolver todo o molde e mais um degrau de 1 centímetro, para que haja o lugar onde nós faremos o rasgo para a introdução do celular na nossa caixa acústica. Meus amigos, estando pronto o nosso gesso, a massa de gesso, nós vamos vertê-la na forma até que ocupe aquela marca de 1 centímetro que nós estamos vendo ali. Vamos dar uma batidinha de leve para ela assentar bem. Feito isso, nós agora vamos posicionar a cornetinha. Vamos dar aqui um espaço igual de cada lado. Vejam que esse processo tem que ser feito com uma certa rapidez, porque o gesso não espera. Vamos fazer um paralelismo ali do rasgo com a borda da caixa. Muito importante, que isso vai afetar a aparência da sua caixinha. Eu pus a tampinha na própria lata para que o peso da lata me ajude a manter o nicho no lugar. Vou colocar o nicho no lugarzinho dele, centralizado em relação ao ponto de espaço vago que nós temos aqui. Um pouquinho mais para frente. E vamos virar o restante do gesso. Como eu disse para vocês, o gesso não espera. Creio que vai ser mais fácil nós colocarmos o nicho depois. Ele está atrapalhando um pouco aqui no processo de colocação da massa. Eu estou trabalhando com uma mão só, fica mais difícil ainda. Eu vou usar a minha espátula para espalhar. Nós podemos apertar a cornetinha no espaço dela. Vamos espalhar a nossa massinha. Ela perde a fluidez muito rapidamente. Esse é o problema. Pode dificultar um pouco o nosso trabalho. Mas com calma a gente preenche todos os espaços. Vejam ali. Preenchendo bem os espaços.
Eu vou precisar usar as duas mãos para fazer o restante do trabalho. Eu vou mostrar para vocês como vai ficar depois de pronto. Então ficaram assim as nossas caixinhas dentro dos moldes. As caixas acústicas dentro dos seus moldes. Já está num ponto em que dá para nós removermos da forma. Eu repeti o mesmo processo de colocar uma camada de gesso de 1 centímetro, pôr o molde de gesso de isopor por cima e depois cobri-lo totalmente com a massa de gesso fluida para essa caixinha acústica redonda que nós estamos fazendo juntamente com a de cá. Agora nós vamos retirar da forma. Eu farei agora a remoção do isopor para que vocês vejam como o processo é simples. Vocês podem acelerar o vídeo para que ganhe tempo, mas vejam, à medida que eu faço a remoção do gesso, do isopor, melhor dizendo, a parte interna da nossa caixinha vai ficando liberada. Aqui é a parte da frente. Nós vamos escavando suavemente para evitar danificar a nossa caixinha. Eu creio que vocês já entenderam como será a continuidade do processo. Essas bordas nós vamos acertar com uma faca, um objeto cortante que nos permita raspar. O gesso ainda não está totalmente seco, portanto ele aceita que nós façamos esse processo de raspagem sem que ele se quebre. E eu já vou mostrar para vocês a boca da nossa caixinha já feita na sequência. Continuando então o nosso processo de esculpir a boca da caixinha, vou fazer uma demonstração rápida de como é simples. Eu estou usando uma faca de cozinha comum para ir fazendo a raspagem. Veja. O que vai diminuir a necessidade da raspagem é vocês conseguirem o molde mais perfeito possível. Mas vai ficando assim a nossa caixinha. Vejam aqui, por exemplo, que a superfície está rugosa. Então eu vou passar a faca aqui com suavidade, com jeitinho, para que a gente não machuque a peça, não faça nenhum aprofundamento da faca na peça. E vejam. E depois que o gesso estiver bem seco, nós podemos passar lixa. Do jeito que ele está agora, não vai aceitar bem a lixa. A massa de gesso vai grudar na lixa e vai impedir que a lixação ocorra de maneira eficiente. Mas os excessos nós vamos tirando com esse raspadorzinho. Vejam que o gesso é bem maleável. Assim vai tomando forma a nossa caixinha. Eu continuarei o processo e depois mostrarei para vocês já pronto. Bem, meus amigos, assim ficaram as caixinhas após a raspagem com faca, com aspecto ainda grosseiro, carecendo de lixação. Não podemos fazer isso por agora, porque elas ainda estão úmidas, mas daqui a uns 6 ou 7 dias, poderia aplicar a lixa e remover essas imperfeições que vocês conseguem ver aqui. E pintar na cor que eu quiser. Vocês verão agora uma demonstração curta do efeito de ampliação do som que elas têm, e assim nós encerraremos o nosso vídeo.